Você não precisa de permissão para ser quem já decidiu ser. Enquanto muitos ainda esperam um sinal, um momento certo ou uma validação externa, você vai descobrir agora o que os que transformam de verdade fazem em silêncio. Eles assumem. Este vídeo não é mais uma explicação sobre como conquistar algo. É um chamado para viver aquilo que, no fundo, você já sabe que é seu. Se o que você busca é mudança real, não motivação passageira, então fique. Aqui, você vai entender por que a suposição é mais poderosa que qualquer plano e como usar isso todos os dias sem depender de sorte, vibração ou universo. Aproveita agora, curta, compartilhe com quem está pronto para sair da espera e inscreva-se. Tem gente lá fora esperando milagres. Aqui dentro, você vai aprender a causá-los. A raiz de tudo, o estado assumido, tudo o que se manifesta na experiência humana nasce, primeiro, daquilo que se aceita como verdade. A realidade observável não é o ponto de partida, mas o reflexo de uma suposição silenciosa feita no interior da consciência. Ao invés de perseguir resultados, a lei da assunção convida à identificação plena com o que se deseja experimentar. Nada muda fora até que se mude dentro. O mundo apenas confirma o que já foi aceito como real. Muitos confundem assumir com desejar. Desejar aponta para a falta, assumir aponta para a posse. Quando se adota uma nova identidade, ainda que invisível aos olhos, os efeitos começam a se mover nos bastidores. O externo se reorganiza para corresponder à nova postura interna. Não se trata de lutar contra a realidade, mas de declarar-se diferente diante dela. Assumir um estado não é teatralidade, tampouco ilusão. É uma decisão silenciosa e constante, firmada com convicção. Quando se escolhe viver a partir de um novo eu, tudo ao redor começa a se inclinar em direção à nova estrutura mental. O segredo está na simplicidade com que se pode mudar de dentro para fora. E é justamente essa simplicidade que torna o erro tão comum. Poucos percebem que vivem assumindo estados contrários ao que desejam, repetem diariamente a suposição da escassez, da doença, da ausência, e assim criam ciclos que apenas reforçam a mesma experiência. O primeiro passo não é agir diferente, mas ser diferente. E é nesse ponto que surge o equívoco mais invisível de todos. O erro invisível. Esperar para crer. A maioria das pessoas condiciona sua fé aos resultados. Dizem que acreditarão quando algo mudar, quando os sinais forem claros, quando as circunstâncias parecerem promissoras. Mas a lei da assunção opera no caminho inverso. É preciso assumir o fim antes que ele se revele. Esperar ver para crer é o caminho do atraso. Essa espera silenciosa cria um ciclo vicioso de adiamento. Quem espera se coloca em posição de ausência, e quem vive a partir da ausência confirma a continuidade dela. Mesmo ações bem intencionadas, se carregadas por dúvidas sutis, apenas reforçam o estado anterior. A mente pode afirmar, mas o coração hesita. Assumir o fim como fato presente é o rompimento com essa lógica linear. É antecipar o estado desejado como já conquistado, mesmo sem provas. A mente racional tentará resistir, questionar, pedir evidências. Mas esse processo não se trata de convencimento, e sim de decisão. Decidir é mais poderoso do que esperar. Aqueles que avançam não são os que encontram sinais, mas os que param de procurá-los. Eles escolhem sentir-se realizados agora, não como uma técnica, mas como uma realidade silenciosa. E é justamente esse domínio interno que dá início à transformação do cenário externo. Tudo começa com o uso consciente da imaginação. A mente é o espelho. A imaginação molda o destino. A imaginação não é uma fuga da realidade. Ela é o molde da realidade. Aquilo que se sustenta repetidamente na tela interna da mente é o que se converte em experiência vivida. A mente não distingue entre o que se imagina com intensidade e o que se observa com os olhos. O que se aceita internamente como fato torna-se o reflexo externo. Por isso, imaginar é assumir.
Imagens mentais alimentadas com sentimento são sementes criadoras. Elas não apenas passam pela mente, elas se instalam e germinam. E como todo reflexo, a realidade vem depois. Por isso, a repetição não é mecânica, ela é simbólica. Repetir um estado é reforçar sua estrutura invisível até que ela se revele. Ao observar atentamente, percebe-se que tudo o que é recorrente na vida veio de uma suposição repetida. Mesmo sem intenção consciente, há uma aceitação silenciosa de que é assim. O desafio está em interromper esse ciclo automático e introduzir uma nova imagem. Um novo padrão deve ser sustentado com firmeza e naturalidade. Não se trata de forçar a imaginação, mas de habitá-la, de tornar-se familiar com o que antes parecia distante. É nesse estado naturalizado que as mudanças ocorrem. O que parecia improvável começa a surgir com fluidez. E para isso, é necessário abandonar a identidade antiga que ainda insiste em querer. Desassociar-se do eu que quer e assumir o eu que já tem. O desejo constante é um lembrete de que algo ainda não foi aceito. Quem deseja com intensidade, muitas vezes perpetua a ausência. A lei da assunção propõe uma mudança sutil e poderosa. Abandonar o papel de quem quer e assumir o papel de quem já possui. Não é atuação, é convicção silenciosa. Essa transição exige uma escolha firme. Ao se identificar com o eu que já tem, os pensamentos, as emoções e as ações começam a se alinhar com essa nova identidade. Mesmo sem mudança imediata no cenário, algo se altera profundamente no sentir. E o sentir é a verdadeira linguagem da criação. O eu que já tem não busca provas, ele vive como se fosse natural possuir aquilo. Não há ansiedade, nem comparação, nem vigilância. Apenas a estabilidade de quem sabe que já é. E essa estabilidade emana sinais sutis, porém inconfundíveis, que alteram o curso dos acontecimentos. Enquanto o eu que quer é inquieto e ansioso, o eu que tem é sereno e pleno. Essa é a diferença entre esperar e assumir. A partir desse ponto, o mundo externo começa a ecoar a nova identidade. Mas isso só acontece quando se aprende a ignorar o ruído exterior e voltar-se para o centro silencioso, onde tudo começa. Silenciar o mundo externo e habitar o interno. A maior parte das pessoas reage ao mundo ao redor como se ele fosse a causa, mas, na verdade, ele é o efeito. Quando se compreende que tudo externo é reflexo, nasce o poder de agir na origem, e essa origem está no estado interno, mantido em silêncio, longe dos olhos. O controle não está fora, está dentro. Silenciar o mundo externo é mais do que afastar-se do barulho. É desconsiderar a autoridade das circunstâncias. Mesmo diante de fatos aparentemente imutáveis, a liberdade de escolher como se sentir e quem se ser. O mundo pode gritar escassez, mas o interno pode declarar plenitude, e é isso que começa a fazer diferença. Habitar o interno é voltar-se para as suposições diárias, aquelas que passam despercebidas, perceber o que se aceita como verdade a cada pensamento automático. O trabalho mais profundo está aí, desfazer a repetição inconsciente e instalar um novo estado, um estado escolhido com intenção e permanência. É desse lugar que se reconstrói a experiência. Ao se firmar na nova identidade silenciosa, o mundo começa a ceder. O que antes era esforço, torna-se reflexo. E essa transformação não exige ruído nem pressa. Ela exige persistência, uma qualidade que poucos valorizam. Persistência silenciosa, o segredo dos que transformam. Não é a intensidade emocional de um momento que cria mudanças duradouras, mas a persistência de uma nova suposição. A repetição serena de um novo estado constrói a ponte entre o invisível e o visível. Não se trata de esforço, mas de continuidade. Manter-se no novo eu, mesmo quando nada parece diferente. Essa persistência é silenciosa, porque não busca validação externa. Ela se sustenta por si, no interior da consciência. Mesmo nos dias em que tudo contradiz a nova identidade, ela permanece. E justamente nesses momentos, a força interna é consolidada.
É aí que o novo começa a se enraizar. Muitos desistem porque confundem ausência de resultados com ausência de eficácia. Mas os sinais externos são sempre os últimos a mudar. O que primeiro se altera é o sentimento de ser. Quando esse sentimento se estabiliza, o resto é consequência. O tempo não define o sucesso, a constância define. Persistir é recusar voltar ao antigo estado, mesmo que ele pareça mais confortável. É permanecer onde ainda não há chão visível, mas onde há certeza silenciosa. Essa é a base da verdadeira transformação. E nela, o maior desafio ainda está por vir. O conflito com o velho eu, sustentado pelo ego. A resistência do ego, desmontando dúvidas e contradições. O ego constrói sua segurança com base no que pode ser visto e medido. Para ele, nada é real até que seja comprovado. Por isso, quando se assume algo que ainda não se manifesta, ele reage com resistência. Tenta convencer que é ilusão, que não é lógico, que não faz sentido. E muitos desistem nesse ponto. Essa resistência é natural, mas não deve ser obedecida. O ego teme o desconhecido, mas a criação exige justamente pisar onde ainda não há garantias. A dúvida é o último teste antes da estabilidade. Superá-la não é lutar contra ela, mas recusar-se a alimentá-la. É continuar firme na nova suposição, mesmo com a voz contrária ecoando. É importante entender que o ego não precisa desaparecer, apenas ser colocado em seu lugar. Ele é parte do sistema, mas não o comandante. Assumir o novo eu exige que se observe esses pensamentos com neutralidade. Eles surgem, mas não precisam guiar. Persistir apesar da dúvida é sinal de domínio. Quando o ego se acalma, a mente torna-se mais leve. A suposição nova começa a parecer mais natural, mais familiar. E é aí que a transformação se torna inevitável. Porém, há um momento estratégico e especial onde essa mudança pode se consolidar com ainda mais força. A hora de dormir. À noite, momento sagrado para assumir o novo eu. O estado de transição entre a vigília e o sono é um portal direto para o subconsciente. Tudo o que se sustenta nesse instante tem acesso profundo às estruturas invisíveis da identidade. Por isso, o último pensamento do dia tem mais poder do que se imagina. Dormir sentindo já ser é uma das práticas mais eficazes. Não se trata apenas de repetir frases antes de apagar as luzes, mas de realmente habitar o novo estado. Sentir o corpo relaxar como se já vivesse aquilo que deseja. Entrar no sono, carregando a suposição de que a mudança já aconteceu. Essa sensação é uma semente lançada em solo fértil. No silêncio da noite, sem distrações externas, a mente absorve com mais facilidade aquilo que é sustentado com sentimento. E ao acordar, mesmo que tudo pareça igual, algo mudou profundamente. A repetição dessa prática transforma a nova identidade em algo natural, automático. Com o tempo, os resultados começam a surgir de forma discreta, como confirmações sutis. Não se trata de buscar provas, mas de viver a certeza. E quando essa certeza se torna constante, o mundo inevitavelmente responde. Porque os reflexos jamais resistem à nova origem. Resultados não são provas, são reflexos. O erro mais comum é tratar os resultados como aprovação ou reprovação do método. Mas na lei da assunção, os fatos não são testes, são consequências. O mundo apenas reflete o que foi assumido como real, e esse reflexo pode ter um pequeno atraso. Esperar que ele valide a nova identidade é inverter a ordem. Quem entende a lógica do reflexo não se abala com atrasos. Mantém-se firme no que já assumiu, mesmo sem sinais. Quando um ator entra no palco, o cenário já foi montado nos bastidores. A mesma lógica se aplica à criação interna. O que se vê é apenas o eco do que se sustenta em silêncio. Essa postura exige maturidade. Observar os eventos sem interpretá-los como castigo ou recompensa. Aceitar que o externo está sempre em processo de alinhamento com o interno.
e que qualquer oscilação nos resultados é apenas um lembrete de onde ainda se precisa firmar mais profundamente. É nesse ponto que muitos desistem ou recomeçam, confusos. Mas os que permanecem descobrem algo que muda tudo, que o verdadeiro poder não está no que se espera do mundo, mas no que se decide ser, e essa decisão pode ser tomada agora mesmo. O ponto de virada, o instante em que tudo começa. A decisão que transforma não é grandiosa nem dramática, é silenciosa. Ela acontece no agora, quando você escolhe parar de esperar e começa a se portar como quem já possui. A mudança verdadeira não exige provas externas, exige apenas uma suposição firme. Quando você escolhe ser, tudo ao seu redor começa a se dobrar a essa nova realidade. E é por isso que hoje, aqui, neste momento, você é convidado a fazer mais do que ouvir. Você é convidado a declarar, a escrever nos comentários, declaro que já é meu. Porque ao escrever, você não apenas interage, você firma. Você imprime no mundo visível aquilo que já decidiu internamente. Você assume, e assumir é criar. Não escreva esperando que algo aconteça. Escreva porque já aconteceu dentro de você. Escreva como quem selou uma nova identidade, como quem olha para o futuro com olhos de quem já chegou. Esse gesto, por mais simples que pareça, tem o poder de marcar um antes e um depois. E para fechar esse momento, lembre-se das palavras de Neville Goddard. Se você assumir seu desejo e vivê-lo como se fosse verdade, nenhum poder na Terra pode impedi-lo de se tornar um fato.